bem-vindo ao segundo vídeo da Semana de Inglês para o Mercado de Trabalho. Eu sou a Teacher Ruth e nesse vídeo eu vou te mostrar, você vai aprender técnicas que vão te ajudar a chegar à fluência em até 12 meses. Sim, é possível ficar fluente em 12 meses e eu vou te falar como. Você lembra da aula passada? Eu falei sobre os poliglotas. Quem são os poliglotas? Os poliglotas são aquelas pessoas que aprendem vários idiomas, que falam várias línguas. E eles aprendem até um idioma por ano. E eles falam 10, 15, 20 idiomas diferentes. Será que esses poliglotas, essas pessoas são superdotadas? Será? O que acontece? Durante algum tempo da minha vida, eu estudei sobre os poliglotas. Por quê? Eu queria um denominador comum, eu queria saber o que essas pessoas tinham de especial. Por que elas conseguiam aprender o idioma tão rápido? E depois de pesquisar sobre eles, eu entendi que não existe segredo. Eu queria aplicar com os meus alunos para que os meus alunos aprendessem tão rápido quanto eles, tivessem os resultados rápidos que eles têm. Mas sabe o que eu percebi? Eu percebi que não. Os poliglotas, eles não são superdotados. Eles são pessoas normais, assim como você, como eu. Mas sabe qual é a diferença? A diferença é que eles aprenderam técnicas de estudo que trazem resultados. E eles utilizam essas técnicas com disciplina e consistência de estudo. E é isso que gera resultado. Ou seja, essa é a estratégia que você pode usar dentro dos próximos 12 meses e você também pode chegar à fluência, como poliglotas do mundo inteiro. Então lembra, olha a estratégia. Você usa técnicas de estudo, mais disciplina, mais consistência e com isso você chega ao resultado. Qual é o resultado? A fluência em 12 meses. Mas olha, lembra que eu te ensinei lá na aula passada, né? Na aula 1. Se você ainda não assistiu, vai lá assistir. A fluência não é conseguir falar como nativo. É você se comunicar em qualquer ocasião. Você não precisa saber todo o vocabulário em inglês. Você simplesmente precisa se comunicar de uma forma fluida. Para falar a verdade, olha o que acontece. Você é fluente em português, não é? E você não sabe várias palavras. Às vezes você lê o jornal e você não sabe algumas palavras que você está lendo ali. Uma criança de 7 anos, ela é fluente em português e ela não sabe todas as palavras. Então, olha, tira da sua cabeça que você precisa saber tudo para ser fluente e começar a falar inglês. Isso não é verdade. Sabe o que você tem que fazer? Você precisa colocar o seu foco no vocabulário e nas situações que você mais precisa. Se essa situação é no trabalho, você precisa falar inglês no trabalho, então é isso que você precisa colocar o foco no vocabulário. Você pode, se o inglês pode te ajudar na sua carreira, então olha aí, você já achou o seu foco pelos próximos 12 meses. Agora, sobre o tempo de fluência. A verdade é que você escolhe quanto tempo você vai levar para ficar fluente. Por quê? Porque isso vai depender da sua dedicação, de quantas horas você vai estudar. Então, não é louco eu te dizer isso, mas olha que loucura. Você decide se você vai falar inglês em 1 ano, 2 anos, 3 anos, é você que escolhe. Ou até em 8 anos, como acontece nas escolas de inglês. Mas olha, o meu foco aqui é te mostrar que é possível chegar lá mais rápido. É possível, por exemplo, aprender inglês em 12 meses. Você lembra do vídeo anterior? Eu te apresentei o Business English, que é o inglês para o mercado de trabalho. Daí eu te mostrei também o inglês da vida real, utilizado nas empresas pelos nativos e pelas pessoas que falam super bem, que falam inglês muito bem. Você também aprendeu no vídeo passado, se você não assistiu a aula 1 passada, você pode voltar lá e ver a aula 1. Você também aprendeu lá na aula 1 que quando você estuda o inglês direcionado ao mercado de trabalho, fica mais rápido, os resultados são mais rápidos. E o que
quando você acaba estudando inglês regular, ao invés de estudar, se dedicar ao inglês focado no trabalho, você acaba perdendo tempo, jogando o seu tempo no lixo. Porque pensa bem, você vai ficar aprendendo vocabulário, frases de casa, de paisagem, cores, ferramentas. Para que você vai aprender todo esse vocabulário, todas essas coisas que você não precisa? É melhor você focar em aprender a escrever um e-mail, atender uma ligação, esse tipo de coisa. Então vamos ser lógicos. A lógica é focar o tempo, o seu tempo, em estudar inglês para o mercado de trabalho. E aí, com o tempo, quando você já estiver falando, escrevendo e-mails, fazendo ligações no trabalho, aí você começa a estudar outras coisas, entendeu? Sabe que até em português a gente faz isso? Vou te dar um exemplo. Eu não sou mãe, mas eu tenho algumas amigas que são mães e eu vejo o que acontece quando elas se tornaram mãe. Elas se inseriram no universo infantil, elas começaram a aprender vocabulários, brincadeiras, coisas que antes elas não sabiam. E elas foram aprender apenas quando? Quando elas precisaram. Para que você vai aprender coisas que você não precisa exatamente agora? Então o mesmo você tem que fazer com o inglês. Você tem que ficar bom primeiro naquilo que vai te trazer resultado, naquilo que vai ser melhor para você agora, que é o inglês focado no mercado de trabalho. Nossa, e é muito bom poder falar das pessoas que aprendem inglês comigo, poder falar dos meus alunos, que eu tenho muito carinho, porque isso prova que o meu método funciona, que o que eu tô fazendo, o trabalho que eu tô fazendo com eles funciona, e que pessoas normais, iguais a você, iguais aos meus alunos, conseguem sim aprender inglês, conseguem se desenvolver rapidamente e eles conseguem mudar o rumo das carreiras deles, entendeu? Isso é muito gratificante para mim. E esses meus alunos, eles têm resultado, eles são diferentes de muitas outras pessoas que estudam inglês por aí e não conseguem resultado, porque eles seguem um método que funciona, um método comprovado. Muitas dessas pessoas, muitos desses meus alunos, eles começaram e pararam de estudar inglês por várias vezes, porque não viam resultados, e realmente é assim o ser humano. Quando a gente não tem resultado, a gente acaba desistindo. Com muitos alunos, às vezes, eu preciso pegar, assim, parte das primeiras aulas e fazer sessão terapia. O que é essa sessão terapia? A maioria das pessoas, quando elas começam a estudar inglês, gente, elas têm traumas do passado, porque elas tentaram estudar inglês errado e acabaram colocando na cabeça que inglês é difícil, que elas não vão conseguir, e vocês não sabem o quanto pensar dessa forma atrapalha o seu desenvolvimento. Sabe aquela sensação que você estuda, se esforça, mas as palavras somem da tua cabeça quando você tenta falar, daí você fica gaguejando, não sai nada, aí você tem aquele pavor de falar inglês e as pessoas ficarem te julgando, seus colegas de trabalho ficarem te julgando, e no final você sente aquela frustração, aquela incapacidade, não é? Parece que você nunca vai conseguir. E eu ouço o tempo inteiro alunos falarem, pessoas falarem que inglês é difícil, que eu nunca vou conseguir. E o primeiro passo, que é um conselho que você tem que fazer, é tirar isso da tua cabeça, de que inglês é difícil, que vocês nunca vão conseguir aprender. Você é tão capaz de falar inglês quanto qualquer outra pessoa que já fala inglês fluente, entendeu? Você apenas precisa de um bom método. Lembra o que eu falei? Método, processo e disciplina. É isso que você precisa. É possível que você já esteja pensando assim hoje, né? Que inglês é difícil, que vai levar muito tempo para aprender a falar. Mas, gente, aprender inglês não precisa ser traumático, não precisa ser difícil. Se você se sente assim, se você acha que é difícil, se é traumático para você, isso acontece única e exclusivamente por falta de conhecimento. Você não está estudando da forma correta e por isso você não tem resultado. E olha, eu falo isso
Porque eu passo isso com os meus próprios alunos particulares. E por conta disso, por passar isso com eles, foi que eu criei o método dos poliglotas, que eu chamo de método MDF, o meu método de estudo de inglês focado no mercado de trabalho. Esse método, ele traz clareza do que fazer e como fazer. E clareza é poder. Quando você sabe o que fazer e como fazer, você vai mais rápido. Então, eu chamo isso de mapa. Você tem um mapa da fluência profissional, onde você sai do ponto 1 e chega ao ponto 2, que é a fluência. Claro que eu acho super importante falar isso para vocês, não existe milagre. Você vai ter que estudar, você vai ter que se dedicar, mas você também vai ter resultados, e resultados incríveis. Os resultados vão ser nítidos para você, entendeu? Sabe quando você faz dieta e você começa a ver resultados, sabe? Aquela sensação de as roupas que não serviam começam a servir. Não é uma sensação boa, é uma sensação maravilhosa. Então é essa sensação que eu quero que você tenha com o inglês. Você vai notar, olha, que a sua pronúncia vai melhorar. Você vai sentir que um tampão saiu do seu ouvido, porque você vai começar a entender o inglês falado, aquele inglês que eu falei lá na aula passada. As palavras vão começar a vir na tua cabeça com facilidade. Antigamente, você gaguejava, antigamente você esquecia as palavras e agora elas vão começar a vir com facilidade. Você vai começar a formar frases e falar inglês com segurança. Aí, vou te falar algo que acontece quando você está perto da fluência. Palavras que você não imaginava que você sabia começam a sair da sua boca. Aí você fala assim, nossa, que palavra é essa? Como que eu sei essa palavra? E aí você me pergunta, como assim, Ruth? Isso é mágica? Não, gente, isso é simplesmente o poder de estudar com um método que funciona. Eu vou dividir aqui com vocês algumas dessas técnicas do método, mas eu não posso dividir todas porque o tempo não vai me permitir eu passar tudo o que eu sei aqui. Bom, vamos lá. Uma vez, uma aluna me disse assim, nossa, como você consegue saber tanto vocabulário? Como você memoriza tudo isso? Eu nunca vou conseguir. E você sabe que esse é um dos principais problemas dos alunos, memorização. Uma das principais coisas que você tem que aprender quando você estuda um novo idioma é vocabulário, muito vocabulário. E é uma das principais reclamações dos alunos, é que eles esquecem o que estudam. E quando eles tentam falar, as palavras somem da cabeça. Isso já aconteceu com você? Isso é super normal. E sabe por que isso acontece? Por que você esquece as palavras quando vai falar? É porque o nosso cérebro processa muitas informações durante o dia. Então, infelizmente, nós não podemos escolher, isso aqui eu aprendi, eu estudei hoje, isso é o que eu quero lembrar. Eu não posso falar para o meu cérebro isso. Então, o que acontece? De acordo com pesquisadores, olha essa informação. 24 horas depois que eu aprendo alguma coisa, eu só lembro aproximadamente 35% a 50% do que eu vi. E depois de 30 dias, isso cai para 3%. Olha aí o porquê a gente esquece tudo que a gente estuda. O seu próprio cérebro faz isso com você. Olha que sacanagem. Mas olha, tenho uma boa notícia para te dar. Os cientistas também descobriram uma fórmula para você memorizar uma informação. Sim, é uma técnica de memorização. O que acontece? Ao você se expor a uma informação com recorrência, o seu cérebro vai entender que essa informação é importante. Então, ela não vai descartar essa informação. E aí você memoriza. Então é assim que você memoriza. Em outras palavras, para simplificar para você, a revisão é o poder. E é aqui que entra a nossa primeira técnica. Como que acontece? Quanto mais vezes você rever algo, maior vão ser suas chances de memorizar o que você rever. Então, olha esse gráfico aí, da curva de esquecimento. Quanto mais você revisar o que você estudou, mais você irá memorizar.
Então, essa é uma técnica utilizada pelos poliglotas. E essa técnica ela chama de Spaced Repetition System, ou SRS, que é o Sistema de Repetição Espaçada em português. Então, olha, você pode tanto usar um aplicativo, que hoje tem disponível no mercado vários aplicativos que trabalham com o sistema de repetição espaçada, ou você também pode fazer isso usando um caderno, onde você vai colocar suas frases e vocabulários. E aí funciona assim, você aprende algo hoje, daí você tem que revisar em 24 horas, depois você rever em 7 dias, 30 dias e 45 dias. Isso também você pode colocar dias diferentes, tipo reveja amanhã, depois de amanhã. O que vai acontecer com o seu cérebro quando você faz isso? Ele vai entender que o que você está estudando não deve ser descartado. Aí você vai memorizar. Olha, gente, usar a repetição espaçada para aprender o idioma é essencial, porque você ganha velocidade na memorização de informações e quanto mais vocabulário você souber, mais rápido você vai chegar à fluência. Dizem que você chega à fluência com mais ou menos 3.000 palavras, quando você aprende 3.000 palavras. Isso não é impossível, não é? Então, gente, a repetição espaçada é um dos segredos dos poliglotas. Porque parece uma técnica simples, mas acredite, quando você coloca ela em prática, ela dá muito resultado, viu? E eu percebo a diferença, tá? Com os meus alunos eu percebo a diferença entre aqueles que usam a repetição espaçada para estudar e os que não usam. Agora vamos falar da segunda técnica de estudo. E essa segunda técnica tem relação com a dificuldade da maioria dos alunos na pronúncia. A pronúncia em inglês ela é muito difícil, porque o que você escreve é diferente da forma que você pronuncia. E aí os alunos ficam em crise, né? Principalmente se você começou agora, se você está no básico. E se você tem dificuldade com esses sons, o que eu vou te ensinar aqui, ele vai resolver o seu problema, é uma forma de você resolver. Olha essas palavras aqui. No. Ó, percebeu que eu não falo a letra K. Receipt. Eu não falo a letra P. That. Não falo B. Muitos brasileiros falam debit. Não existe essa palavra. Em inglês eu pronuncio that. Olha essa aqui que também vários brasileiros pronunciam errado. Island. Island. Essa palavra, a pronúncia dela é completamente diferente do que está escrito. É complicado, né? É complicado para quem está começando, mas também talvez até mesmo para quem já sabe inglês, para quem está ali no nível intermediário. E o que você pode fazer para melhorar essa pronúncia? Para você se adaptar aos sons do inglês. Porque isso é uma questão de adaptação. Vai chegar uma hora que vai ficar simples quando você se adapta. Existe uma técnica que ela se chama de shadowing. O que significa shadow? Shadow significa sombra. Então a técnica de shadowing é você seguir uma sombra, mas você segue a sombra de um áudio. Então, o que você vai fazer? Você pega um áudio do YouTube ou de algum roteiro de seriado que você gosta, você pega junto com o texto, você pega o texto ou o roteiro e o áudio. Daí a primeira coisa que você vai fazer, você coloca o áudio e você vai lá acompanhando com o texto, para você reconhecer o som junto com a pronúncia. Depois, o que você vai fazer? Você vai colocar o áudio novamente, mas entre as frases você vai pausar e você vai repetir o que você ouviu, entendeu? Mas olha, presta atenção, que você é uma sombra, aqui você está brincando de sombra, então você vai ter que repetir exatamente da mesma forma que você ouviu. Você repete o ritmo, a entonação, alguns alunos repetem até a voz, fica até engraçado, mas é super legal você praticar essa técnica, porque ela te ajuda com a sua pronúncia. Ó, eu vou te dar um exemplo aqui, tá vendo? I really want to change things in the branch office, Stuart. Você ouve isso, aí você repete.
I really want to change things in the branch office, Stuart. Então, você repete exatamente da forma como você ouve. E você vai colocando pausa. Geralmente você pode fazer isso com um texto grande e vai colocando pausa e repetindo. Se você, poxa, sentiu um pouco mais de dificuldade com esse, faz de novo, faz uma vez, faz 2 vezes, faz 3 vezes. Faça esse exercício com um texto maior, uma vez por dia, durante 2 semanas, e daí você me conta qual é o resultado, o que vai acontecer com você. Eu juro pra você que você vai se surpreender com o resultado. Então, olha, você lembra da aula passada que eu te ensinei a importância de você aprender o inglês de verdade, o inglês do dia a dia? Então, como que você vai fazer para praticar esse inglês? Você pode usar essa terceira técnica que eu vou te explicar aqui agora. Se você entrar no Google, e o Google é bem bacana para você estudar inglês, e você digitar o nome da sua série favorita em inglês e escrever transcript, que transcript em inglês significa roteiro. Então você pode colocar lá, eu gosto de Friends, eu vou colocar Friends Transcript. O que vai acontecer? Vai aparecer vários sites com roteiros dos seriados que você gosta. Daí o que você faz? Você escolhe um desses sites, você baixa um roteiro, você pode imprimir ou você pode usar no computador mesmo. E juntamente com o vídeo da série, você vai ler o roteiro e usar esse vídeo da série. O que você vai fazer? Você foca em perceber as palavras que vão junto. Por exemplo, como tell her, ele vai falar tell her. Então você vai começar a perceber ali o inglês falado no dia a dia. As palavras que são pronunciadas de uma forma diferente da que você imaginava, como I'm going to work, I'm gonna work. E aí você vai anotando ali o que é diferente. Porque no seriado você está ouvindo o inglês do dia a dia. E o legal é que você vai ter o roteiro e você vai ter o som usando Netflix, usando qualquer um dos sites que você queira. Dessa forma, você vai ter contato com o inglês do dia a dia, usado pelas empresas e usado pelos nativos. A verdade, gente, é que eu poderia aqui ficar horas falando sobre várias técnicas utilizadas pelos poliglotas e sobre a minha própria metodologia e as técnicas que eu uso com os meus alunos, a minha metodologia de ensino. Mas eu quis mostrar aqui, de forma simples, essas 3 formas de se estudar que pode te trazer muito resultado, de uma forma rápida, que você venha ter resultados rápidos. Então, o que acontece? Eu costumo ensinar tudo isso no meu curso de inglês Mapa da Fluência Profissional, que vocês já sabem, eu falei que o meu curso ele é direcionado ao inglês para o mercado de trabalho. Eu vou falar sobre esse curso mais pra frente, mas por enquanto, vamos falar das técnicas, voltar às técnicas. Se você aplicar essas 3 técnicas uma vez por dia durante 30 dias, não precisa ser muito tempo, pode ser uma meia horinha por dia. Eu tenho certeza, gente, certeza que você vai se assustar com o seu resultado. Tenta fazer isso e depois me manda mensagem lá no Instagram. O que eu quero te dizer, gente, é que assim como os meus alunos que estão tendo resultados incríveis, você também pode ter um resultado incrível. Você pode aprender inglês rápido, de uma forma simples e fácil. E o melhor, realmente gostando de estudar, não se sacrificando e não estudando apenas por obrigação, porque fazer esse tipo de coisa é horrível. O inglês, ele pode te ajudar a conseguir novas oportunidades de trabalho, ele pode te ajudar a conseguir salários mais altos ou até mesmo trabalhar fora do país. E amanhã, na próxima aula, na aula 3, eu vou falar um pouco sobre isso, sobre as oportunidades fora do país que você pode estar perdendo por não falar inglês. Você sabe que o inglês, ele abre portas, gente, para um mundo imenso. Você também pode, além de usar para o trabalho, você pode viajar, você pode se informar sobre notícias sobre o mundo inteiro antes mesmo delas chegarem ao Brasil. Mas para isso acontecer, você precisa de o quê? Você precisa de um plano para você aprender inglês. Você precisa de um método para dominar isso de uma vez por todas e parar de sofrer.
E esse plano que eu vou te apresentar no próximo vídeo. No próximo vídeo, eu vou também revelar uma surpresa que eu preparei para vocês. E também, lembra do sorteio? Na aula 3 eu vou falar sobre quais são as regras para você poder concorrer a esse sorteio de uma mentoria individual comigo. Não esquece que você tem que cumprir todas essas regras para participar desse sorteio, tá bom? E falando em regras, como eu te expliquei lá no vídeo 1, cada um dos 3 primeiros vídeos eu vou te falar uma palavra-chave. E você precisa anotar essas palavras-chave para você usar no sorteio, porque é só quem realmente está engajado na semana do inglês para o mercado de trabalho que vai participar desse sorteio, ok? Então, se você assistiu o vídeo 1, você já sabe qual é a palavra que eu disse lá, tá? Olha, se você não sabe, volta lá no vídeo 1, porque ainda está disponível, assiste e anota a palavra-chave, que é super importante. A palavra-chave do vídeo de hoje é hashtag quero ser fluente. Anotou? Hashtag quero ser fluente. Pronto, gente. Agora você já tem 2 palavras-chave. No vídeo de amanhã eu vou passar aqui a 3ª palavra-chave e te explico as regras. E aí na quinta-feira a gente tem a live às 20 horas e eu faço o sorteio nessa live. Então se você quiser ganhar, vai ter que estar nessa live também, hein? E saber todas as palavras. Amanhã eu te explico melhor. Então, olha, se programa. Você precisa estar com as 3 palavras-chave e cumprindo as regras para você poder participar do sorteio. Você já imaginou se você se você é sorteado e aí você vacila, você não tem alguma dessas palavras-chave? Aí complica, né? Olha, gente, o que eu gostaria que vocês fizessem aqui hoje é que se você gostou da aula, presta atenção que cada dia vai ficar melhor. Amanhã vai ficar ainda melhor. A nossa aula 3 é a melhor aula de todas. Então, assim, não perca, porque essa aula 3, ela fica apenas um dia no ar. Ela fica disponível por 24 horas. Então, eu te espero hoje à noite, às 20 horas, para live no meu Instagram. E antes de você sair desse vídeo, eu tenho uma coisa para te pedir. Aqui embaixo do seu comentário, aqui embaixo nos comentários, eu gostaria que você falasse para mim o que você está achando da aula, o que você está achando do conteúdo, da aula 1, da aula 2, porque a sua opinião, gente, é muito importante para mim, porque é com base nela que eu faço mais conteúdo e que eu ensino mais. Então, eu fico muito feliz quando vocês vão lá e pegam um tempinho para ou me agradecer, ou para falar o que vocês acharam da aula, e para falar as suas metas ali. Divide comigo as suas metas nesses comentários, tá bom? E olha, também não me deixa de seguir nas redes sociais. Lá eu entrego bastante conteúdo de valor, de graça, tá bom? O conteúdo de lá é muito bom. E não perca o próximo vídeo. Vou repetir, hein? Porque eu tenho muita coisa legal para te ensinar. Então, olha, um grande abraço. Adorei estar aqui com vocês. See you tomorrow. Vejo vocês amanhã e hoje à noite às 20. E amanhã eu solto um novo vídeo às 7 da manhã. Bye!